Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, fim de Copa do Mundo, agora foco total no segundo semestre do futebol brasileiro. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para pegar a Chapecoense, inclusive o Flamengo tem que encarar esse jogo como se fosse uma decisão. O Flamengo está a alguns pontos do líder Palmeiras, nós sabemos como é difícil ultrapassar, tirar essa diferença de pontuação no Campeonato Brasileiro, ainda mais o Palmeiras, que é uma equipe extremamente irregular. A gente vai falar sobre o Flamengo agora. Thiago Almada, pois é, jogador que foi vice-campeão na Copa do Mundo. Inclusive, o fato da Argentina ter sido vice-campeão pode ajudar o Flamengo nesse interesse. É verdade que já tem um acordo e o jogador está muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. A gente vai falar sobre isso. E eu vou contar também para você a proposta que o Palmeiras fez ao Danilo do Botafogo nessa briga com o Flamengo e com outros clubes do exterior para conseguir a contratação desse jogador. Olha, vou te falar, proposta financeira alta, hein? Alta. Será que vale a pena o Flamengo entrar, entre aspas, nesse leilão? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, aquele pedido clássico, tradicional, para você se inscrever no canal. Solta o dedo no like, ativa o sininho, ativa a notificação, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Thiago Almada, porque a pessoa está digitando aqui, inclusive a pessoa lá do Flamengo. Ó, tem gente cravando, urgente. Flamengo já conta, na verdade foi o perfil Caio Fontinelli, cravou, urgente. Flamengo já conta com o ok de Thiago Almada e encaminha a contratação. Sem proposta da Europa, o meia deu sinal verde para defender o rubro-negro. O Flamengo já tinha um acerto verbal com o Atlético e agora trabalha para finalizar os últimos detalhes da negociação. A expectativa é de que a contratação seja concluída ainda nesta semana. Eu peguei essa mensagem, mandei para a pessoa no Flamengo e perguntei: bom dia, procede? Exatamente agora, tá? Não, escrevem e falam pra cá, eu não vou falar o palavrão, e sabem zero. Aí eu falei, por isso que eu gosto de perguntar sempre. Prefiro incomodar a noticiar algo errado ou ficar compartilhando uma notícia que de fato não procede. E a pessoa respondeu, pode cravar com 100% de segurança. E a pessoa está digitando aqui, vamos ver o que ela vai responder. Inclusive, galera, o bem venceu na final da Copa do Mundo, né? Thiago Almada foi vice. Thiago Almada, com todo respeito, mas ó, a pessoa disse aqui, ó, Flamengo espera a posição definitiva de Almada para depois avançar com o Atlético de Madrid. A posição de Almada deve acontecer esta semana. Só depois o Flamengo negociará com o Atlético de Madrid. Tá vendo? Informação para vocês de agora, tá? Flamengo ainda não tem ok com o Atlético de Madrid. O Flamengo espera uma resposta do Thiago Almada para saber se ele quer voltar para o futebol brasileiro e para o futebol sul-americano, porque nesse momento ele está no Atlético de Madrid e a gente sabe que é um jogador extremamente valorizado. Eu acho que as pessoas não têm noção quem é o Thiago Almada hoje no futebol. O Thiago Almada simplesmente é o jogador que vai substituir o Messi na seleção argentina. E na boa, não estou dizendo que ele tem o mesmo nível de futebol que o Messi, longe disso, tá? Atualmente ninguém tem, inclusive. Mas ele consegue substituir a altura, digamos assim. Não deixar o torcedor argentino com tantas saudades do Messi. Algo que é impossível, porque o Messi joga muita bola. Então vamos lá, informação de agora. O Flamengo espera a posição definitiva de Almada para depois avançar com o Atlético de Madrid. A posição de Almada deve acontecer esta semana, depois o Flamengo negociará com o Atlético de Madrid. Tá vendo? Informação de agora. Não procede que o Flamengo tenha o ok do Almada, não procede que o Flamengo tenha o ok do Atlético de Madrid. Isso segundo essa pessoa do Flamengo. E com todo respeito, eu confio muito nessa pessoa. Essa pessoa não ia ficar falando esse tanto de coisa aqui se de fato tivesse algo muito encaminhado com o Thiago Almada. E não tem. E repito, Opa, deixa eu responder a pessoa aqui. Nota. E é isso, repito, galera, o fato da Argentina ter sido vice-campeã na Copa do Mundo ajuda, porque querendo ou não, se o Thiago Almada fosse campeão do mundo, ele estaria ainda mais valorizado e a chance de ele receber propostas do exterior, de clubes do exterior, seria maior. Então, assim, é esperar, é aguardar. Sempre gosto de tratar tudo com muita cautela, porque, entre aspas, eu já tive aí do outro lado. Eu lembro na época que eu comprava jornal, e eu falo o nome do jornal, Jornal Lance, e tinha o tal do Vai e Vem. E lá sempre tinha o Batistuta, Riquelme podendo chegar ao Flamengo, e eu nunca vi esses dois jogando pelo Flamengo. Pelo menos eu vi Alex, vi Vampeta, essa galera que eu Petkovic, enfim, vi muita Gamarra,
Esse pessoal eu vi, mas Batistuta e Riquelme eu nunca vi. Eu sempre ficava na ansiedade, é por isso que eu gosto de tratar muito com cautela, para não deixar vocês numa expectativa muito... E a gente sabe que quando cria uma expectativa muito alta não acontece, e aí a culpa acaba sendo do jornalista. Tá vendo? Não aconteceu. Então, com calma, tá, galera? Ainda não tem nada encaminhado, segundo essa pessoa do Flamengo. Ó, e sobre Danilo do Botafogo, outro jogador que o Flamengo tem muito interesse, o Palmeiras... Mas o Palmeiras está muito forte. Gente, o Palmeiras ofereceu ao Danilo 4 pontos net ano. Isso, 4 milhões e 100 mil euros por ano, livre de impostos. O Zenit ofereceu 3 milhões de euros net por ano. Só para vocês terem noção, o Palmeiras ofereceu mais do que o Zenit, que é um clube russo extremamente milionário. O Palmeiras está obcecado na contratação do Danilo. Eu acho que o Flamengo está certo na postura, mantém o interesse, mantém as conversas e assim dificulta a vida do Palmeiras. Ou seja, vai deixando a operação do Palmeiras mais cara, caso consiga a contratação. E a gente sabe, eu já falei aqui no canal, o empresário do Danilo é o mesmo empresário do Bruno Guimarães. O que eles estão tentando fazer? Que é o Juliano Bertolucci, que é um cara que assim faz mágica no mercado da bola. O que ele consegue fazer no mercado da bola é impressionante. O que ele está tentando fazer agora é a famosa negociação casada. Bruno Guimarães indo para o Arsenal e o Danilo indo para o Newcastle. É isso que ele está tentando fazer nesse momento. E eu acho que para o Danilo seria até melhor nesse momento, pensando na carreira, se ele fosse para o Newcastle. É um futebol que ele já atuou, futebol que ele já conhece, é futebol inglês, para quem não sabe. Então ele não teria dificuldade de adaptação e estaria num clube que poderia possibilitar a Danilo a chance de ainda conseguir, de ainda ficar na vitrine para conseguir ser convocado para a seleção brasileira nesse próximo ciclo. Então acho que de fato para o Danilo seria melhor. Óbvio, eu queria muito a contratação do Danilo, todo mundo sabe como eu sou fã do futebol do Danilo. Mas acho que para o Flamengo está ficando ainda mais difícil, ainda mais se conseguir a contratação do Thiago Almada, porque a gente sabe que o Flamengo, não, embora tenha uma saúde financeira estável, digamos assim, muito bem equilibrada, não tem muita grana em caixa para poder fazer contratações desse nível. Estamos falando de Thiago Almada e Danilo, dois jogadores extremamente valorizados no mercado da bola. Valeu, galera! Partiu SBT agora, tamo junto e uma ótima semana. Fui!